convidas a montanha a descer e enfrentar toda e qualquer dificuldade para fazer este teu reino acontecer. Seguramos, ó Senhor, em tua imagem, seremos sempre testemunhas da mensagem do teu amor na tua cruz e tua glória, e nossos atos resplandeçam tua memória. Ordem do Pai, este é meu filho muito amado. Sejam felizes, façam o que ele vos disser. A humildade, a mansidão e a caridade são estes passos para escutar o que Deus quer. Seguramos, ó Senhor, em tua imagem, seremos sempre testemunhas da mensagem do teu amor na tua cruz e tua glória, e nossos atos resplandeçam tua memória. Toda a verdade no Tabor bem revelada exprime a vida e o sonho do cristão, tomando a cruz em toda a sua caminhada, transfigurando o seu próprio coração. Seguramos, ó Senhor, em tua imagem, seremos sempre testemunhas da mensagem do teu amor na tua cruz e tua glória, e nossos atos resplandeçam tua memória. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Esse é o programa Verdade e Vida, edição de sexta-feira. Como sempre, nesse programa nós falamos um pouquinho sobre as leituras do fim de semana, a liturgia do fim de semana. E hoje é um dia especial. A Igreja celebra nessa sexta-feira a Transfiguração do Senhor. Atentos a esse Cristo, o Filho amado de Deus Pai, vamos ouvir com atenção e carinho as leituras desse fim de semana. Sejam bem-vindos. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. Estamos percorrendo um caminho com a Igreja. Estamos percorrendo um caminho com todos os discípulos de ontem e de hoje. Estamos percorrendo um caminho com Jesus. Há algumas semanas, Jesus multiplicava os pães e saciava a fome de uma multidão. Na semana passada, Jesus se apresentava como o pão da vida, o pão descido do céu.
E nesse fim de semana, mais uma vez, ele se apresenta como esse pão, pão vivo e verdadeiro, pão que nos conduz à vida eterna, pão que alimenta e sacia a todos, pão que sacia a fome mais profunda do ser humano. Também nesse fim de semana, vamos ouvir um texto conhecido. O texto que lembra o profeta Elias sendo alimentado pelos anjos no deserto. Aquele texto famoso em que Elias escuta as palavras: levanta-te e come, pois o caminho é longo. Com esses textos, vamos então buscar o significado de tudo isso para a nossa caminhada de vida e de fé. Com esses textos e com as nossas canções, vamos fazendo esse caminho de fé. Um caminho que não fazemos solitariamente, mas o fazemos com toda a igreja, com todos os que acreditam. Um caminho que vamos fazendo pouco a pouco, até o encontro definitivo com o Cristo Jesus. Sejam bem-vindos. Esse é o Verdade e Vida. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Como Andréia, João que perguntavam: onde mora, Senhor, onde é que estás? Recebemos da igreja esta resposta: Ele mora entre nós e tenha paz. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele, o Filho, a palavra se fez carne e assumiu nossa humana condição. Nossa vida viveu em nossas lutas e agora entre nós se dá no pão. Tomai todos, comei, isto é meu corpo, é meu sangue, tomai todos, bebei. Como eu fiz, aprendei, o amor se entrega. Vossa vida entregai, se o pão comeis. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Vive a igreja da Santa Eucaristia, que é a fonte, a meta da missão. Fonte de onde ela aure sua força, culminância da evangelização. Onde dois e outros mais estão reunidos, em meu nome entre eles estarei. Até o fim eu estou sempre convosco, até o fim eu jamais vos deixarei. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Na palavra eu também estou presente. Toda a Bíblia me aponta, me conduz. Quem me segue não andará nas trevas. Sou a vida, a verdade, sou a luz. No mendigo, no preso estou presente, no doente, faminto, no sem lar. Cada vez que a um deles socorrestes, é a mim que viestes ajudar. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós.
e em seus sucessores continua a falar-vos com amor. Se os ouvis, é a mim que estáis ouvindo. Se os seguis, vós seguis o bom pastor. Tantas são as maneiras da presença daquele que é o Senhor, da presença real do sacramento. É sinal, é o penhor do seu amor. Vinde e vede, vinde, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de um irmão desiludido da vida. E por não dar do seu pão, e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, vejo as nações em conflito e este mundo maldito por não partilhar. Vejo metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho,
pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: Levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Você acabou de ouvir o texto da primeira leitura desse fim de semana. O profeta Elias está no deserto. Ele foge do rei Acabe e da rainha Jezebel. O rei Acabe e a rainha, sua esposa, queriam tirar-lhe a vida. O profeta pode morrer. Então, para se proteger e continuar a sua missão, ele foge. Vai para o deserto. Na Bíblia, o deserto representa um tempo árido, um tempo de recolhimento e também, às vezes, um tempo para a contemplação. O tempo do deserto é o tempo oportuno, um tempo em que podemos amadurecer na nossa caminhada de vida e de fé. Ali no deserto, Elias busca refúgio e proteção. Busca refúgio das ameaças de morte. E mais do que isso, busca forças para seguir com sua missão. Afinal de contas, além das ameaças, havia uma grande responsabilidade. Ali no deserto também, Deus responde à oração do profeta. Na sua angústia, o profeta chega a desejar a morte. Mas Deus responde à sua oração. Envia o seu mensageiro, o seu anjo, para pedir-lhe que continue com o seu ofício, que continue com sua palavra, que continue com sua luta contra as injustiças e os desmandos do rei Acabe e da rainha Jezebel. O anjo ordena ao profeta Elias que ele se levante, que coma. Assim, Elias encontra pão e água e adormece e descansa por um tempo. O anjo vai insistindo
Existe um longo caminho a ser percorrido. Existe uma longa batalha a ser vencida. Existe um longo caminho até que a justiça e a paz se estabeleçam. O profeta, então, se ergue, come e bebe. E sustentado por esse alimento que recebe do céu, caminha até o Horebe, caminha até o Monte Horebe, para ali viver uma nova experiência de Deus, a experiência do Deus que se revela na brisa leve. A imagem do profeta que percorre esse caminho nos lembra a nossa missão de discípulos e discípulas do Cristo, de construtores e construtoras do reino. Ainda há um longo caminho a ser percorrido. Ainda existem longas batalhas a serem vencidas. Ainda existem longos caminhos que cada um de nós e toda a igreja precisamos percorrer, até que a justiça e a paz do reino se estabeleçam. Se faz necessário, portanto, um momento de descanso e de restauração. A Eucaristia que celebramos diariamente ou a cada domingo, pode ser esse momento de descanso e de revigoramento. Pensa nisso com carinho. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro, eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia. Quando te perderes no deserto e a morte então sentires perto, sem mais forças pra subir, sem coragem de assumir o que Deus de ti pedir, levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro, eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia.
dor, o medo, a incerteza tentam apagar tua chama acesa e tirar do coração a alegria e a paixão de lutar, não ser em vão. Levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia. Quando a voz do anjo então ouvires e o coração de Deus sentires, te acordando para o amor, renovando teu vigor, água e pão bem maior. Levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia.
Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pôde então dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Evangelho segundo São João, capítulo 6. Já faz algumas semanas que estamos ouvindo o texto de João, capítulo 6. Nesses textos, Jesus alimenta uma multidão, sacia a fome de toda a gente. O alimento que Jesus traz é abundante. Você se lembra? A multiplicação dos pães foi abundante. E com as sobras, encheram muitos cestos. O que o Evangelho de João nos lembra é que Jesus traz o alimento verdadeiro, um alimento abundante, um alimento sem fim, capaz de saciar a fome de todo o homem, de todo ser humano. De fato, muitas comunidades no passado, no presente, se alimentaram da palavra e da presença de Jesus. O alimento nunca termina. Jesus continua saciando a fome de inúmeras pessoas e certamente continuará saciando a fome de gerações futuras, de comunidades futuras. Ele é o pão vivo e verdadeiro, pão descido do céu, que sacia toda a fome e nos conduz à eternidade. Pensa nisso sempre com carinho. Somente esse Jesus pode saciar a nossa fome mais profunda e nos conduzir a uma vida mais plena, uma vida com sentido. Essa vida mais plena é uma promessa para cada um de nós, uma promessa individual, mas é também uma promessa para todos, para toda a comunidade, para toda a gente, para toda a igreja. Ainda assim, essa vida plena exige que percorramos um caminho. Como dizíamos agora há pouco, há um longo caminho a ser percorrido. Um longo caminho que devemos percorrer individualmente e também coletivamente. Existe um longo caminho a ser percorrido para que a vida de fato seja a vida abundante, como o Senhor desejou. Há um longo caminho a ser percorrido para que de fato as bem-aventuranças não sejam um mero discurso, mas uma realidade. Há um longo caminho a ser percorrido para que a paz e a justiça se façam presente em toda a terra e em cada coração humano. Existe um longo caminho a ser percorrido por mim, por você e por todos nós. Não é fácil percorrer esse caminho. Não é fácil enfrentar perseguições,
calúnias e mentiras, como enfrentou o profeta Elias. Não é fácil enfrentar tantos desgastes, tantas dificuldades e hostilidades, como enfrentou o próprio Jesus. Não é fácil percorrer esse caminho, como não foi fácil para as comunidades do passado. E assim como os profetas, assim como o próprio Jesus, assim como as comunidades do passado, também nós, muitas vezes, precisamos fazer uma pausa, precisamos alimentar-nos, precisamos revigorar as nossas forças, nossa energia, para continuar e seguir em frente com a missão. Para nós cristãos, a Eucaristia é esse momento de pausa, de descanso no Senhor, momento de revigoramento, momento de reunir forças para seguir adiante na caminhada da vida e da fé. Na Eucaristia, o próprio Jesus se faz o nosso alimento, nos alimenta através da sua palavra e também nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue. Corpo e sangue, presente nos sinais do pão e do vinho consagrados. Esse Jesus continua alimentando a cada um de nós e a todos. Esse Jesus continua alimentando sua igreja, seu povo, sua gente. E esse Jesus continua nos chamando, nos convidando a permanecer firmes, a seguir em frente, em nosso caminho, em nossa missão. Se no passado foi um anjo quem convidou o profeta a seguir em frente, se no passado foi um anjo quem ofereceu ao profeta pão e água para que ele recuperasse as forças, hoje é o próprio Cristo, pão vivo e verdadeiro, água viva e verdadeira, quem sacia a nossa fome, quem sacia toda a nossa sede e nos convida a seguir na luta, na profecia, em busca da verdadeira paz e da verdadeira justiça. Ao participar da celebração eucarística nesse fim de semana, pede ao Senhor a graça de realmente desejar esse alimento que é o próprio Cristo, e alimentado por Ele, revigorado por Ele, restaurado por Ele, seguir em frente, em busca dessa vida plena, uma vida plena de paz e justiça, para você mesmo e para todos, para toda a Igreja. Na mesa da Eucaristia, o amor se faz doação a um povo que vive partilha, trabalha e constrói mundo irmão. Comigo nascerá o pão da vida quem até o fim fiel permanecer, quem até o fim fiel permanecer. Na mesa da Eucaristia, lugar do encontro de iguais, a um povo que quer a justiça, que sonha com um mundo de paz.
fiel permanecer. Na mesa da Eucaristia, a festa fazemos por crer que o povo alegre anuncia que a vida vai a morte vencer. Deus ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os e lhes deu para comer o pão do céu. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim. Nunca mais há de ter fome quem crê em mim. Nunca jamais há de ter sede. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir por seu poder o vento sul. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim. Nunca mais há de ter fome quem crê em mim. Nunca jamais há de ter sede. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa. Aproveite a liturgia desse fim de semana para acolher mais uma vez esse convite que o Cristo te faz. Deixa que ele seja de fato o seu alimento. Deixa que ele de fato te conduza a uma vida mais plena. Nada e ninguém poderá te oferecer essa vida plena, essa paz que você tanto deseja. Preste atenção nisso. Estamos sempre tentando saciar a nossa fome, com coisas, com pessoas, com experiências. Mas nada poderá saciar a nossa fome. Apenas o Cristo, tornando-se o centro das nossas vidas, poderá de fato nos conduzir a essa paz que tanto almejamos. Somente o Cristo, tornando-se o centro de nossas vidas, poderá preencher o nosso coração
coração faminto e sedento. Somente o Cristo. Pensa nisso com carinho. Pede a Deus essa graça. Deixa que Ele seja o centro da tua vida. E assim, esperamos que você possa seguir em frente, na caminhada e na luta, pela construção do reino. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo, rico em misericórdia, Deus mandou o Filho seu, todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum O Verdade e Vida é uma produção da Rádio Magnífica FM. Ajudando na gravação e edição desse programa, o amigo Joaquim Mazola. Também contribuíram para a produção desse programa as nossas amigas Maria Donizete dos Reis e Néia Machado Gibi. E cuidando do canal do YouTube, o nosso amiguinho, o jovem Lucas Piscinini. A você mais uma vez, o nosso agradecimento. Obrigado pela amizade, pela audiência e pela companhia. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.